Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, diretamente pela Causa Parada TV. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ajudar a divulgar a nossa imprensa independente e revolucionária. Torne-se também um membro do canal e ajude a financiar e sustentar essa nossa atividade que não recebe financiamento, né, de nenhum outro veículo, nenhuma outra empresa e depende em grande medida da contribuição dos nossos companheiros telespectadores. Eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro, e do outro lado está comigo o companheiro Vinícius, também aqui do Rio de Janeiro. Vinícius, dê seu boa tarde para os nossos espectadores. Boa tarde, companheiros e companheiras, telespectadores da Causa Operária TV. É um prazer estar em mais um J5 aqui, seu programa da tarde, que apresenta aí as principais notícias da tarde, de segunda a sexta. Concerne aí a classe operária, concerne as mobilizações e as lutas do povo contra aí a direita, contra a burguesia. Tô... Basicamente isso, né? Acho que a gente pode passar aí pro companheiro Luan para ele apresentar as primeiras notícias. Bem, companheiros, como de costume, a gente sempre começa tratando um pouco do tema do coronavírus, né, que segue aí totalmente sem controle nenhum, né, a burguesia está totalmente desesperada. Trazendo alguns números para poder exemplificar o nosso quadro, a gente já alcançou aí 312 mil mortes, né, no país, um número que segue aumentando, cada dia tem um recorde novo sendo batido, está tendo uma média de 3 mil pessoas morrendo por dia, né, uma coisa que já estava em níveis estratosféricos, ela está cada vez se aprofundando mais. Então a gente tem mais alguns números para trazer aqui, né, que o país chegou a registrar 3.400 mortes em 24 horas. Né, foi o novo recorde que a gente atingiu aí nesse final de semana, no sábado, dia 27. 3.400 pessoas mortas em um dia só. Além disso, tem uma série de outros dados que demonstram também o colapso do sistema de saúde a nível nacional. A gente acompanhou aí durante o começo do ano a crise que teve em Manaus, né, e no estado do Amazonas, consequentemente, que também já tinha acontecido no começo da pandemia no ano passado, e que tem sido uma tendência. A gente viu aí também, durante esse último mês, colapso nos para poder registrar os óbitos, né? A gente viu aí várias filas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o pessoal tendo que enfrentar grandiosas filas para poder registrar os óbitos, uma dificuldade gigantesca para poder enterrar seus parentes e tudo mais. Uma outra que a gente tem para comentar também é que há um risco aí de apagão, né, em 9 estados para poder montar equipes de UTI, né, com problemas aí de falta de profissionais e equipamentos técnicos e uma série de outras coisas. Em estados importantes, né, alguns que já estão anunciando esse cenário caótico são a Bahia, o Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. Né? Estão aí anunciando já que a coisa vai fugir de controle, não vai ter mais leito, vai ter escassez de remédio, vai ter um verdadeiro, como a imprensa golpista costuma utilizar, é um apagão aí, né? Vai faltar tudo. Né? É um risco que a gente está correndo. E tem mais uma também a ser destacada, que é da cidade de São Paulo, que estão fechando leitos por falta de remédios. Você vê que são uma série de casos e casos, né, que nunca são isolados. Eles, no final das contas, eles evidenciam o cenário que toma conta do país inteiro. Né? A gente segue com problemas com medicamento, com leitos, os hospitais estão sendo estão sem capacidade de receber, né, a população doente, né? Não tem leitos, as pessoas estão morrendo nas filas, estão sendo jogadas no próprio chão do hospital mortas, e a tendência é que isso piore, porque se não tem uma solução agora e não teve desde o princípio, né? Porque a política da burguesia é essa, não tem uma tentativa real de fornecer as condições de enfrentamento à pandemia. Não há nenhuma preocupação com os hospitais, com aumentar o número de leitos, por exemplo. O pessoal sequer consegue chegar nesses leitos. Né? Tem aí uma série de estatísticas, uma inclusive que aponta aí que 85% das pessoas que estão sendo internadas estão morrendo. Então, até mesmo as pessoas que estão chegando,
que tem a sorte de ter acesso a um leito, né, visto que boa parte das pessoas morre sem chegar lá, até elas também, em grande medida, estão morrendo. Evidenciam aí o colapso da saúde, que é fruto do regime político, né? É um problema não só do Brasil, mas do mundo inteiro, porque no mundo inteiro não há uma iniciativa para poder resolver o problema do coronavírus, porque o objetivo final é salvar o bolso dos grandes capitalistas, né? E deixar a população morrendo aí à própria sorte. Você vê que os próprios países desenvolvidos, com muito mais condições econômicas que o Brasil, também não conseguem procurar uma solução, né? É um problema que se passa fundamentalmente pelo problema político da questão, né? Não se trata tão somente de um problema sanitário que seria resolvido com uma medida meramente técnica. Não é o caso, porque se fosse assim, já o próprio capitalismo já teria dado conta de resolver. Uma outra coisa também que dá para se criticar é a questão da vacina, que não está sendo vista até agora. Não tem nenhum anúncio real, né, de que as pessoas vão de fato ser vacinadas e resolver o problema delas. E antes de passar para o companheiro Vinícius, tem só mais um detalhe aqui que eu quase esqueci de comentar, que para esses problemas técnicos que eu estava apresentando até aqui agora, que os hospitais não têm, falta leito, falta respirador, uma série de coisas, você vê que é um problema político porque foi desenvolvido aí um respirador na USP, na Universidade de São Paulo, com os estudantes de lá. Eles desenvolveram um respirador que poderia ser feito aí em 2 horas, né? O aparelho pode ser produzido em 2 horas e ele é 15 vezes mais barato, né, do que o que se tem aí. É um problema de interesse, né? Todos eles evidenciam com clareza que é um problema de interesse de classe, um problema de interesse de classe político, né? O interesse da classe da burguesia é deixar a população pobre morrer, não é de resolver o problema, porque as condições elas existem de alguma forma. Apesar da gente ter pouquíssimas informações sobre o vírus, é, alguma coisa dá para fazer, né? Esse respirador da USP aqui, ele não me deixa mentir, é uma coisa fácil de ser produzida. A própria escolha da vacina, né? A vacina do Dória que escolhida foi a mais cara e a menos eficaz. Logo, tudo indica que todos são evidências claríssimas de que se trata de um problema fundamentalmente de interesse de classe, né? No mais, eu passo para o companheiro Vinícius comentar também. Eu tenho alguns comentários sobre isso, porque essa notícia, principalmente a notícia dos leitos, é um tanto impressionante, né? A gente vem falando aí da questão dos leitos desde o início da pandemia. Sempre foi um problema aí, sempre sai aí a ocupação de leitos em 80%, 90%, mais de 100%, aí começa a ter gente na fila, pessoas morrendo na fila, porque não foram construídos leitos. E aí parece até que é uma coisa complicada, né? Mas não tem nada de complicado, é relativamente fácil você construir leitos, precisa de um investimento básico aí. Você vê aí que outros países fizeram muito rapidamente, como o caso clássico é o da China, né? Que aí construiu um hospital em 10 dias. Mas é uma coisa muito simples. E a gente tem aí um preparo de um ano já. Já tem aqui no Rio de Janeiro a quarentena já quando começou a quarentena de Covid, que é mais ou menos quando a gente lembra assim que começou a pandemia e tal, já estava rolando os vírus antes, mas esse mais ou menos um ano que começaram as medidas governamentais, né? Não tem, não, teve um ano de preparo aí nacionalmente e não teve investimento nenhum nessa questão dos leitos. A gente teve uns casos terríveis aqui dos hospitais de campanha, os poucos que foram feitos foram rapidamente fechados, né? Então você vê que não teve teve uns que foram fechados claramente porque o contrato com a construtora acabou, né? Teve um caso aqui do Rio de Janeiro que os funcionários da empreiteira lá e falaram que o contrato acabava no dia seguinte, eles iam fechar o hospital, tiveram que transferir todo mundo que estava lá no hospital de campanha para outro lugar. Na verdade, aí não ficaria impressionado se durante o Covid esse ano de Covid houve uma diminuição do número de leitos no Brasil. Seria até o caso de pesquisar, né? Do jeito que funciona a saúde no país, aqui no Rio de Janeiro a saúde está sendo destruída durante o Covid. Então acho que é até possível que a situação tenha piorado. E o que está acontecendo agora é um negócio completamente absurdo, né? Você tem os leitos, mas o que não tem é a medicação que é necessária para manter a pessoa entubada, né?
Então o cara tá lá, faz o procedimento de intubação para ele sobreviver aí com respirador. Só que ele precisa ser sedado para se manter aí dormindo, né? Para se manter sem. Não dá para ficar acordado, entubado. E tá faltando esse medicamento. Uma coisa muito simples, né? Só o medicamento aí que precisaria ser produzido em massa para dar vazão aí a esses leitos, né? Você vê a crise no estado de São Paulo. O, Tem lugares aí que, como São Sebastião, que tem 20 leitos e só 8 estão sendo utilizados, ou seja, menos de 50%, porque não tem o medicamento aí necessário. Isso a gente é o resultado aí de ficar aí completamente à mercê dessas indústrias farmacêuticas e indústrias da saúde, né? Que a gente tem um programa aí desde o início da pandemia que era muito claro de estatizar aí tudo relacionado à saúde, botar aí sob o controle dos trabalhadores das indústrias e da saúde, para que esse tipo de absurdo não acontecesse, né? Não teria aí o caso da Fafest de semana passada também, né? Que pode produzir aí milhares de litros de oxigênio todos os dias. Esse tipo de coisa não aconteceria aí se todas as empresas aí tivessem sob o controle dos trabalhadores, sob o controle da população como um todo, né? Mas a campanha aí, o projeto político da burguesia é justamente não fazer nada, deixar aí a pandemia rolar solta, só fala de lockdown, né? Lockdown, que é basicamente você mandar um PM agredir a população, um pouco mais, porque eles já fazem isso todos os dias. Aqui no Rio de Janeiro eles matam 5 pessoas por dia já. A política aí da burguesia é fazer a PM reprimir ainda mais. Sobre a saúde não fazem nada e é isso que acontece. Um caso monstruoso aí como esse de lugares aí que tem tudo para entubar as pessoas, só não tem só não tem o medicamento. E é isso aí que o companheiro Lô estava falando da USP, né? Você vê uma destruição. Nós aqui que somos da juventude, a gente vê a destruição das universidades públicas. É um negócio absurdo, assim. Tem universidade aí, tem reitor, teve associação de reitores aí falando que não vai, a universidade não vai nem conseguir se sustentar até ano que vem, de tanto que foi a destruição, de tanto tão grande que foram os cortes. É a destruição completa aí da ciência no Brasil, os supostos científicos, né? Supostamente científicos, na verdade, quando tem uma coisa realmente científica, né, eles estão tão contra, né? Então é isso que a gente está vendo aqui no Brasil. É um massacre da população, mais de 300 mil mortos, porque nenhuma política real é tomada de combate ao Covid. E esse combate ao Covid, por parte do Estado, que é quem de fato é responsável aí pela situação, só vai acontecer por meio da mobilização, né? Isso é importantíssimo. A gente vai comentar sobre a mobilização agora, no ponto principal do programa, né, o ato do dia 31. Mas tem que deixar muito claro que não dá para esperar nenhuma medida da direita se não houver mobilização. Só com a organização e a mobilização dos trabalhadores a gente consegue aí leitos, vacinas, os medicamentos como um todo, o auxílio emergencial, todas essas reivindicações. Por meio aí da mobilização da classe trabalhadora como um todo. A gente pode passar aí para o próximo tema que, infelizmente, é relacionado também aí às mortes ao Covid. Exatamente. É mais um exemplo aí do descaso, né, por parte dos governos e de como não, a coisa está totalmente sem perspectiva de controle, né? Demonstra com clareza a crise que o regime está passando. Lá em São Paulo, o prefeito Bruno Covas está contratando vans escolares para transportar os mortos de coronavírus, né? O pessoal que morreu de Covid. Isso aí mostra que o serviço funerário já não tá tendo nem capacidade de poder levar, né? O próprio Sindicato de Transporte Escolar de São Paulo anunciou aí que o Globas contratou um total de 50 vans escolares, né, sem licitação, para transportar o corpo das pessoas que morreram por coronavírus na cidade. Mostra aí que não tem. O serviço funerário também é outro que entrou em colapso, né? A gente mencionou aqui o caso de Porto Alegre, onde o pessoal lá tinha que enfrentar filas para poder registrar um óbito, né? O que você não vai esperar de como é que tá os próprios cemitérios? Uma falta de vaga, né? Uma série de problemas.
Então, é só mais um exemplo aí de qual que é a situação de colapso geral, né? Se na maior cidade do país, cidade mais importante, mais desenvolvida economicamente, o prefeito tem que fazer uma barbaridade dessa, o que, que você não vai imaginar numa cidade menor e com bem menos dinheiro do que a capital de São Paulo? Eu passo para o companheiro Vinícius comentar. Eu acho que essa notícia aí é um negócio meio. Tem uma ironia meio trágica, né? Da questão de você usar a van escolar para transportar os mortos, né? Você vê que o estado de São Paulo também é um dos estados aí pioneiros na política de volta às aulas, né? Que é uma política completamente genocida, né? Você vê o governo Dória aí com 70 mil mortos nas costas, a responsabilidade diretamente do fascista, que é esse João Dória. Ele continua aí com essa política de reabrir as escolas, né? Agora deve ter deu um recesso, uma parada de leve, mas até há pouco tempo tava tendo aí mais de 1.000 mortes por dia e era, vamos reabrir as escolas, vamos fazer aí, botar aí 10 milhões de pessoas na rua todo dia, apesar de que tem que ter lockdown, tem que ter escola aberta. E isso daí levou aí à morte de mais de 100 professores e alguns alunos, né? Você teve aí nesse pequeno período de aulas, teve aí um pequeno massacre aí, né? Pequeno não, mas comparado aos números gigantescos, né, de mortos em São Paulo, uma porcentagem aí foi justamente por essa política da volta às aulas, que durou alguns dias só. E que se fosse implementada de verdade, ela ia ter risco aí de dobrar, aumentar aí drasticamente a situação que a gente vive atualmente, né? Que a gente já é o pior país do mundo, mas, de acordo com a burguesia, tem que abrir as escolas aí para piorar mais ainda a situação. E, é o, e a política aí do João Dória, que só foi parcialmente impedida, vamos ver como é que vai ser agora o desenvolvimento da volta às aulas, por causa aí da luta dos trabalhadores, né? Por causa da luta do Sindicato dos Professores, a POSP, a greve dos professores, que nós, o PCO, o Coletivo Educadores em Luta, dos educadores aqui do partido e simpatizantes que aderem ao coletivo, travaram aí essa batalha contra o fascista João Dória, justamente para fechar as escolas, né? E também é um dos motivos aí, você vê que a infraestrutura está podendo ser usada para fazer outra coisa, né? Você vê que as vans aí estão podendo ser usadas para transportar os. São os cadáveres? É, infelizmente, as vans estão sendo usadas para transportar os cadáveres. Não deveria estar acontecendo, né? Porque deveria ter um investimento aí no setor funerário de verdade, mas você vê que aí você vê que permitiu aí a greve dos educadores permitiu o uso aí da infraestrutura para outras coisas. E como a gente vem falando desde o início da pandemia, as escolas poderiam se tornar aí lugares para distribuição de alimentos, para botar a moradia das pessoas, fazer aí postos de saúde. O sistema escolar como um todo, a infraestrutura poderia ser usada aí num combate intensivo à pandemia, né? Aí é uma coisa séria, não um transporte dos mortos, que aí é uma medida desesperada, né? Mas uma medida organizada. Aí, como foi feito, se eu não me engano, lá em São Félix do Coribe, pelo Conselho Popular, foi conquistado aí que uma escola fizesse alimento para a população que estava com necessidade, estava passando fome. Então poderia ser usada aí a infraestrutura das escolas. Mas é isso, acho que a gente pode sair aí dessa tragédia que a gente tem que falar todos os dias, porque ela vai, infelizmente, demorar ainda para ir embora, né? E passar para o próximo tema. A depender dos governos capitalistas, definitivamente a gente ainda tem pauta aqui para pelo menos um ano, né? Pois bem, seguindo aqui, a nossa próxima notícia é que o Facebook bloqueou a conta do Maduro, o presidente da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro, ele publicou um vídeo aí na sua rede social anunciando um medicamento, né, eficiente aí contra o coronavírus, mas que a princípio não há uma eficácia comprovada nem nada do tipo, mas é o que dizem. Mas por conta disso, o Facebook considerou que ele estava propagando fake news e bloqueou a conta dele. É mais um exemplo aí de como é que a censura acaba sendo utilizada sempre contra a própria esquerda, né? O próprio Bolsonaro, que anunciou aí à torta e à direito o uso do medicamento da cloroquina, né, não houve nenhuma sanção contra ele, ele não foi censurado, não foi reprimido. No máximo aparecia uma ou outra
manchete aí na Folha de São Paulo, no Globo, falando que defender a cloroquina não era uma coisa tão boa assim. Mas não há uma de censura por se tratar de fake news, né? A mesma coisa aconteceu durante as eleições, né? Uma série de propagandas aí foram feitas em torno do Bolsonaro e ele também não foi censurado. A questão primordial aqui é que essa censura ela tem um caráter político muito bem definido, né? O Maduro é o presidente da Venezuela que está sempre sendo observado de perto aí pelo imperialismo. O imperialismo tem uns olhos muito grandes dentro do país venezuelano e o Maduro costuma combater, né, com algum afinco, essas tentativas de intervenção no país. Então, essa medida tomada pelo Facebook é uma medida de censura e é totalmente oportunista e demagógica, né? O objetivo aqui não é de fato combater as fake news, é tão somente de censurar um presidente que está na luta aí contra os ataques do imperialismo norte-americano. De qualquer forma, também sempre cabe fazer a denúncia aqui de que esse é o problema da censura no geral. Na esquerda que costuma defender esse tipo de medida para poder combater seus supostos inimigos, como foi o caso do Trump no começo do ano, que também teve seu Twitter censurado por falar sobre as manifestações que estavam acontecendo no Capitólio, né? Não dá nem para dizer que ele estava convocando, ele só anunciava e tudo mais, e também foi censurado pelo mesmo motivo. Naquele momento, a esquerda aplaudiu, porque se tratava de um inimigo da esquerda, uma figura de extrema-direita, grotesca, que também ataca os trabalhadores, mas tem que tratar a coisa como uma questão de princípio. A gente não pode sair defendendo essas censuras porque elas sempre se voltam contra a esquerda. Inclusive, nesse ano mesmo, a conta do parlamento venezuelano nas redes sociais também foi suspensa, né? Então, a coisa sempre vai se voltar para o nosso lado, né? Cabe aqui fazer uma defesa, uma defesa real, né, do direito de liberdade de expressão, né? Sem meias medidas, liberdade de expressão só para os meus amigos, para as pessoas que eu concordo, para as pessoas que eu gosto, né? O direito à liberdade de expressão tem que ser restrito, tem que ser para todo mundo, né? E não parcial, né? Só para quem a gente quer. Vou passar para o companheiro Vinícius comentar. Acho que essa questão aí do ataque ao Maduro é muito importante, né? A gente tem que estar sempre aí defendendo o regime venezuelano contra o golpe de Estado, né? A gente vê uma coisa importantíssima, né? Lá na Venezuela morreram 1.500 pessoas até hoje só, né? Então você vê qual é a diferença que se tem um país que não sofreu um golpe de Estado e que ainda tem um regime aí popular, um governo popular que é eleito pelo povo, ao contrário do Brasil, né, que vive sobre o golpe, que vive sobre que teve uma eleição farsesca aí, que retiraram o Lula e elegeu o Bolsonaro nessa fraude. E aí me questiona aqui o ataque aí do Facebook, né, e do El País, a imprensa que está atacando Maduro, que é um representante do imperialismo espanhol, que você vê, né, que eles estão supostamente censurando Maduro porque ele divulgou informações falsas sobre o Covid-19. Bom, a gente precisa divulgar informações falsas sobre o Covid-19. Não precisa ir muito longe para entender o que está acontecendo na Venezuela, né? Você vê que na Venezuela teve 1.500 mortos. Quantos mortos teve na Espanha? Se eu não me engano, passa aí dos 60 mil, né? Qual país será que operou sobre base de informações falsas ou, sei lá, tinha as informações verdadeiras, mas não quis fazer nada para a população? Nos Estados Unidos nem se fala, né? O monopólio aí, o Facebook, que é um monopólio dos Estados Unidos, lá tem mais de 500 mil mortos. O que esses dois países têm a dizer aí sobre o coronavírus? É um escárnio aí, é um negócio completamente absurdo. A Venezuela é um exemplo, um país pobre, conseguiu aí até hoje se manter com 1.500 mortes aí sobre embargo, sanção econômica, tentativa de invasão de mercenário, teve aí roubo de ouro. No ano anterior tinha tido tentativa de assassinato ao próprio Maduro por meio de drone. O país aí teve um porta-aviões que foi colocado no solo, nos mares ali próximos da Venezuela. Ele está aí constantemente sendo atacado pelo imperialismo. Mesmo assim, eles conseguem tratar a população, né? Então, até a própria denúncia em relação ao Covid é um negócio meio absurdo, né? Vai o cara aí que tem 60 mil, 500 mil mortes nas costas, criticar o outro por divulgar um remédio natural lá, que a gente não sabe qual é do remédio, mas isso é o de menos, né?
que a gente tem que ter a concepção aí da defesa da liberdade de expressão, né? A pessoa não pode ter não pode ser censurada aí porque supostamente emitiu uma fake news. E a gente sabe, esse caso aqui é exemplar para mostrar isso, né? Que não, essas censuras aí com fake news, com essas desculpas, na verdade são sempre ataques políticos, né? O ataque ao Trump era um ataque político, o ataque ao Maduro é um ataque político e sempre que for necessário vão criar essa desculpa aí de fake news para atacar aí alguma figura, tanto da direita, que é o caso do Trump, quanto da esquerda, que não seja de agrado como o caso do Maduro, né? Que não seja de agrado do imperialismo. Eu acho que é crucial aqui que a gente não caia nessas campanhas aí, que alguns setores da esquerda no Brasil caem, a gente continue defendendo aí incondicionalmente o governo Maduro, continue defendendo o chavismo na Venezuela contra qualquer investida do imperialismo, né? Que quer destruir a Venezuela e transformar ela num Brasil, né? Que lá na Venezuela o pessoal deve falar assim: você quer o quê? Vai vir um apoiador do Guaidó, o golpista lá, aí o pessoal fala: você quer que isso aqui vire Brasil? A população não quer que vire Brasil, né? Não quer que tenha 300 mil mortos. Não quer que tenha gente passando fome, 100 milhões de pessoas passando fome, como o Brasil. Eles querem manter lá o que tem na Venezuela e melhorar ainda mais. Então acho que a gente deve defender aí incondicionalmente o Maduro e lutar aí para um governo aí que não seja submisso ao imperialismo, que se alie depois, derrubar aí o governo Bolsonaro e se aliar aí ao governo venezuelano contra o imperialismo dos Estados Unidos e o imperialismo mundial. Acho que, na verdade, faz uma ponte perfeita aí com o nosso tema principal, né? Bem, perfeito. Tá chegando aqui no nosso tema de hoje, como vocês podem ver na manchete, fazer aquela divulgação dos atos que vão acontecer aí no dia 31 de março. Em primeiro lugar, recapitulando aqui o que aconteceu nas últimas semanas, o nosso presidente golpista Jair Bolsonaro, ele entrou aí com um pedido na justiça para poder fazer uma comemoração formal, né, oficial e institucional do golpe militar de 64, que é um dos momentos mais sangrentos da história brasileira, né, onde a população foi duramente reprimida, né, os trabalhadores foram duramente reprimidos, tiveram seus direitos aí reduzidos a pó e morreu gente pra caramba, né? E aí o nosso presidente genocida aí, com bom demagogo que ele é, como um fascistinha, ele entrou aí com a comemoração. Nós que pretendemos uma esquerda revolucionária que defenda os trabalhadores, o partido definiu que deveriam acontecer atos no país inteiro, né? Uma iniciativa que deveria partir de toda a esquerda, mas que houve aí alguma resistência, né, por parte de outras organizações por conta da pandemia, do lockdown que está sendo colocado aí em vários lugares. Mas o fato é que a esquerda ela tá em casa desde que começou a pandemia. Ela tem como um álibi aí usar o fator do Covid para não sair de casa e não defender mais os trabalhadores. Então, tomamos essa iniciativa de começar a fazer uma pressão para que acontecesse esse ato, né? E estamos vendo aí a adesão de várias organizações, né? Alguns setores que ficam preocupados e sabem que não dá para ficar nessa paralisia, começaram a dar algum apoio a gente. Esses atos do dia 31 de março, né, a gente tem que ressaltar aqui que eles são de fundamental importância, porque se há uma iniciativa do presidente de comemorar o golpe militar, né, e também há uma iniciativa de toda a extrema-direita, né, de pessoas que... A extrema-direita, ela costuma ir para as ruas, né, diferente do pessoal da esquerda que fica se acovardando debaixo da cama. A extrema-direita, mesmo defendendo as políticas mais desastrosas que tem, eles vão para a rua defendê-las, né? A gente, como esquerda, a gente não pode deixar a extrema-direita crescer desse jeito, porque é uma coisa que vai engolir a esquerda em algum determinado momento. E você fazer uma comemoração nesse nível formal do golpe militar por parte do próprio presidente é uma preparação para algum golpe, para uma intervenção militar e para um fechamento do regime, né? Então a gente não pode se curvar diante dessa iniciativa do presidente, né? A situação tem que ser combatida nas ruas, que é o único mecanismo que a gente tem. Não adianta entrar com um pedido aí no STF, qualquer outro órgão de justiça, para impedir que o Bolsonaro comemore. Não é esse o essencial da coisa aqui. Até porque a própria extrema-direita pode ir para as ruas independentemente disso.
A extrema-direita, quando ela vai para as ruas, ela tem que ser combatida nas ruas pela esquerda, pelos trabalhadores. Então a gente não tem como aceitar, né, que o pessoal simplesmente fique em casa enquanto o pessoal está querendo comemorar golpe militar aí, com chance de acontecer mais um golpe, né? Se não nos posicionarmos, companheiros, aí é que a coisa vai fugir de controle mesmo. E se a gente não demonstrar que há alguma força, que há uma resistência por parte da esquerda, a extrema-direita só vai crescer e a coisa vai ficar distante da gente poder combater. É porque com uma ditadura instaurada, a coisa fica ainda mais complicada. Então, diante disso, o Partido da Causa Operária, aí, com os apoios, a produção preparar para poder rodar os vídeos aqui, a gente está aí convocando esse ato do dia 31 de março, que vai ser de fundamental importância, vão os atos a nível nacional, nas cidades do país, principalmente nas capitais, vai ter aqui no Rio de Janeiro, tem ato em São Paulo, tem em Brasília, tem ato em Salvador. E há uma convocação considerável aí. Eu ia pedir para a produção, se puder, passar o videozinho aqui, que a gente já separou para poder divulgar o ato. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é André Constantini, sou integrante do Movimento Nacional das Favelas e Periferias e filiado ao Partido dos Trabalhadores. O motivo de eu estar gravando esse vídeo é para convocar toda a militância do Rio de Janeiro para o contra-ato que vai acontecer quarta-feira, dia 31 de março, às 13 horas, em frente ao Clube Militar, na Praça da Cinelândia. Esse ato é uma resposta ao ato que a extrema-direita está construindo para o dia 31 de março, onde eles estarão comemorando o dia do golpe militar no Brasil, já que Bolsonaro ganhou o direito na justiça de comemorar o dia do golpe militar no Brasil, o que é um absurdo e o que é lamentável. Nesse momento no Brasil, aonde nos aproximamos dos 300 mil mortos vítimas da Covid-19, Bolsonaro querer comemorar o dia da morte, querer comemorar o dia do golpe militar no Brasil. Não podemos deixar isso passar sem uma resposta. Temos que deter o avanço dessa ditadura anunciada que estamos vivendo no Brasil. Ditadura, nunca mais. Ditadura, nunca mais, porra. Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Socialismo ou o aprofundamento da barbárie. No dia 31 de março, agora, nós vamos fazer 57 anos que nesse país foi dado o golpe militar, aonde os militares e a burguesia brasileira assassinaram, desapareceram com milhares de pessoas. E nós vamos viver hoje a mesma coisa. Estamos num governo militar assassino, genocida, que não tem o mínimo de respeito com a vida e com o povo brasileiro. É momento de nós repudiar toda a ofensiva militar dada por esse governo genocida, boçal de Bolsonaro, e todos os seus ministros e sua laia da elite brasileira e americana, que querem acabar com o nosso país. Já entregaram tudo, já acabaram com tudo. Nós estamos vivendo o pior momento na história da humanidade, que é a pandemia que dizimou mais de 300 mil vidas. Até quando nós vamos esperar morrer mais gente para nós fazer alguma coisa? Todas as ruas, fora Bolsonaro, por um Brasil livre, independente, igualitário. Viva o socialismo, viva o povo brasileiro, viva a classe trabalhadora. Dia 31 de março de 1964, uma data muito triste na história do Brasil, o dia do golpe militar, em que o Brasil passou a ter uma ditadura governando o país. Nós não podemos esquecer dessa data, não só pelo ponto de vista histórico, mas sobretudo para não repeti-la. E a nossa luta por democracia tem que ser travada cotidianamente. Ditadura nunca mais, contra a ditadura de ontem e contra a ditadura de hoje. Bolsonaro e os bolsonaristas estão sempre numa escala autoritária, fazendo lembrança à ditadura, aos torturadores e defendendo esse modelo de regime para o Brasil. Ameaças com a Lei de Segurança Nacional, ameaça com o estado de sítio. Nós não podemos permitir isso. Por isso eu louvo o ato convocado pelo Partido da Causa Operária, por várias entidades, a qual o Partido dos Trabalhadores se soma, para o dia 31 de março. Atos em todo o Brasil, para relembrar essa triste história e para dizer que não aceitaremos isso novamente no nosso país.
É muito importante lutar contra a ditadura e a escalada autoritária a que o Brasil está submetido nesse momento com o presidente genocida Jair Bolsonaro. A democracia é fundamental para a nossa luta. É ela que nos dá condições de nos organizarmos o povo e realmente defendermos aquilo que é direito para a maioria, para os trabalhadores, para os mais pobres. Sem democracia, nós não conseguimos fazer a luta. Então, gente, vamos participar no dia 31 de março para protestar contra a escalada autoritária de Bolsonaro e para dizer que nós não aceitaremos a ditadura e lutaremos firme por nossa democracia e pelos direitos do povo brasileiro. Estamos de volta. Então, acabamos de ver aí o companheiro André Costantini, aqui do Rio de Janeiro, convocando aí para o ato. O companheiro José Rainha, da Frente Nacional de Lutas, aí uma organização dos trabalhadores rurais, também convocando para o ato. E por fim, a companheira Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, falando aí da adesão do PT às manifestações do dia 31, né? Uma adesão importantíssima aí do maior partido da esquerda brasileira. Então, acho que é muito importante todas as convocações, né? Queria lembrar também que, só mais um pequeno comentário antes de divulgar os locais dos atos, que esse ano não só vai ter uma comemoração da extrema-direita, como de costume, mas o governo federal e o exército tiveram autorização aí da justiça para comemorar o golpe militar. Então, é uma coisa ainda pior, né? É uma ameaça do próprio Bolsonaro, do próprio exército, de golpe militar no Brasil, né? Se eles estão comemorando o que eles fizeram em 64, basicamente eles estão denunciando que é o que eles gostariam de fazer nos dias de hoje, né? E se eles acharem necessário, eles vão fazer, como já foi aí, como já quase aconteceu desde 2016, né? Desde 2016 tivemos alguns casos aí que o Exército esteve aí num limiar de dar o golpe de Estado e teve momentos aí de grande intervenção do Exército. Que eles participaram do golpe de 2016, eles participaram do golpe de 2018, quando fraudaram as eleições que tiraram o Lula, e eles já demonstraram em diversas situações que, dadas as situações, dependendo da situação, eles estão dispostos aí a dar o golpe novamente e fechar o regime. Então é importantíssimo aí a participação de toda a esquerda nesses atos, é importantíssimo que todos os companheiros que estão assistindo participem dos atos, convoquem mais pessoas, levem o máximo de pessoas possíveis, convoquem mais organizações de esquerda, coloquem todo mundo na rua, façam um grande ato aí, que ultrapasse o ato da extrema-direita, vai ser um ato internacional, né? A gente tem até cidades fora do Brasil que vão fazer essa manifestação, que a gente transforme aí o dia 31 num marco aí da luta contra o golpe, contra o Bolsonaro, e retome as ruas aí, que é o crucial para lutar aí contra o regime golpista, contra todos os ataques que estão acontecendo com a população, contra a pandemia como um todo, né? Então vou passar aqui alguns cards, né? Temos o ato aqui do Rio de Janeiro, produção puder passar. Aí o Cinelândia às 15 horas, vamos fazer aqui a nossa mobilização em frente ao Clube Militar, que é onde aí eles tramam aí as seus planos golpistas, tramaram em 64 e estavam querendo aí o presidente do Clube Militar, quando Lula foi inocentado parcialmente, ele foi o general aí que saiu à frente fazendo as declarações golpistas, né? Temos aí também o ato de Volta Redonda, acho que pode passar todos os chamados que a gente tiver. Temos o ato de Brasília, na Biblioteca Nacional, às 16 horas. Aí temos o ato na Áustria, um dos nossos atos aí fora do Brasil, na Embaixada do Brasil em Helsinki, na Finlândia, às 16 horas. O ato aí do MASP, né, o capital aí das lutas operárias no Brasil, São Paulo, um ato importantíssimo, às 15 horas. O ato no Porto, na cidade do Porto, em Portugal. Lá terão muitos brasileiros, né, fora do Brasil, será um ato muito interessante. Voltamos aqui para o Rio de Janeiro. Eu vou citar aqui todas as cidades aí que já tem ato marcado e possivelmente teremos mais, né? Temos Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, Goiânia, Salvador, Maceió,
Recife, João Pessoa, Teresina, Rio Branco, Porto, Berlim, Birmingham, Barcelona, Viena, Helsinki e Nova York. Esses são os lugares que confirmaram as manifestações até hoje. Você vê que são diversas cidades aí no Brasil, em todas as regiões do Brasil e fora do Brasil. Se você está planejando organizar um ato aí na sua cidade, você está nos assistindo, você pode entrar em contato, pode divulgar, a gente pode te ajudar a organizar o ato. Quanto mais atos acontecerem no Brasil e no mundo, melhor. A gente precisa aí tornar o dia 31 um dia internacional de mobilização da esquerda contra os militares, contra o golpe, contra a ameaça golpista como um todo, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né? Como está aí dizendo no título, Abaixo a Ditadura. Acho que a palavra de ordem aí de 64, ela cabe muito bem nos dias de hoje, né? Vou ver se o companheiro quer acrescentar mais alguma coisa. Bom, vamos, antes de passar para a próxima pauta aqui, mandar uma boa tarde pro pessoal que está aqui no chat, né? Teve os superchats aqui também. Agradecer ao companheiro Ernesto Abdala Filho, ao Para Que Postar Tá no Face, né, que contribuiria com a nossa imprensa, o pessoal que não está comentando aqui também, defendendo que a gente tem que ir para a rua. E a gente sabe que essa é a única maneira que a gente tem de fato combater a extrema-direita e o governo Bolsonaro, que é indo para as ruas. Então, fica aqui nosso reforço, né, para a necessidade de se fazer um grande ato, né, em todas as capitais possíveis, em várias cidades, realizar aí grandes atos contra a ditadura militar do passado e do presente. Pois bem, seguindo com a nossa pauta, entrando aqui numa notícia assim, um tanto quanto bizarra que aconteceu no dia de ontem, né, um policial militar em Salvador, na Bahia, né, começou aí a disparar para o alto, né, e acabou sendo baleado pelos próprios companheiros da polícia militar, né, seus próprios colegas de trabalho, de profissão aí, deram um cabo nele a partir de, não sei, disse que que ele teve algum surto, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas fato é que o policial começou a atirar para cima e os outros policiais que estavam presentes no local atiraram nele, né? Um método tradicional da polícia de resolver problemas qualquer que sejam, né? Você vai lá e dá um tiro, depois você vê o que aconteceu. O cara foi para o hospital e, obviamente, ele morreu, porque foi mais de um disparo. O essencial que a gente tem que analisar aqui, visto que a gente não sabe o que de fato aconteceu, qual que foi a motivação do policial de começar a atirar a esmo desse jeito, né, foi uma movimentação que aconteceu aí por parte da extrema-direita. Né, eu vou pedir para a produção colocar aqui na tela o tweet da Bia Kicis, né, que falou aí que o policial morreu por se recusar a prender trabalhadores. Né, ele estaria aí se posicionando contrário ao lockdown. Então a extrema-direita está tentando tratar o cara aí como um herói. É difícil você levar a sério essa coisa de chamar um PM de herói, né, visto que são as pessoas que reprimem a população e matam, né, os pobres do país. Mas há uma iniciativa nesse sentido. Então, toda essa situação que foi provocada aí, tudo que gerou, é que a extrema-direita aproveita para fazer mais uma demagogia sobre a questão do lockdown. Né? Considerando que a esquerda tem uma política totalmente à direita, né, que age a reboque da direita, né, ela adere a essa política que a direita está defendendo do lockdown, né, então a extrema-direita faz uma demagogia barata em cima disso e acaba por enganar alguns setores da população que não estejam muito convencidos disso. Né, você vê, a esquerda manda o pessoal simplesmente ficar em casa, né, e não defende uma alternativa real para que as pessoas fiquem em casa, não defende um auxílio de fato, e acredita aí numa farsa de que as pessoas simplesmente podem ficar em casa. Basta ela tomar uma decisão individual que ela vai ficar em casa, o emprego dela vai estar a salvo. O que é uma mentira, né? Porque tem levantamentos que dizem que 86% dos trabalhadores não têm o direito de trabalhar em casa, não tem a possibilidade de exercer o tal do home office. Então a extrema-direita faz uma demagogia muito grande em cima disso. Né? O pessoal que trabalha na rua, os pequenos comerciantes, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente faz várias atividades de mutirão nas feiras, né? Os feirantes ficam preocupados com o lockdown, porque é o ganha-pão deles, né? É o dinheiro que eles têm necessário para a sobrevivência deles, que não é muita coisa, né? Imagina aqui que o feirante não deva lá ter uma grande condição financeira, senão acho que ele estaria fazendo uma coisa um pouco menos
cansativa e exaustiva, né? Não tem que ficar o dia inteiro trabalhando num sol de rachar. Então a extrema-direita ela faz essa demagogia, o próprio Bolsonaro ele se posiciona contra o lockdown, mas é uma mentira também, porque a política do Bolsonaro é a mesma do resto da burguesia, né? O objetivo é deixar a população morrer de fome. Não se oferece uma possibilidade das pessoas ficarem em casa, e o Bolsonaro defende demagogicamente que ele não quer que as pessoas estejam em casa, que elas tenham o direito de trabalhar, o que é uma mentira, né? Se fosse diferente, ele estaria procurando de fato fazer alguma coisa, mas a única coisa que ele faz é falar, falar, falar e falar, né? Não há uma política real contra o lockdown. Tanto é que o lockdown está sendo implementado em vários lugares, né? Com o apoio do Bolsonaro, obviamente. Essa coisa. O problema principal aqui é que a esquerda não demonstra essa política, e defende essa política de miséria, né, do lockdown, que é deixar o pessoal morrer de fome, né? A esquerda não pode ser o partido da fome, né? Ela tem que defender uma política que seja favorável para os trabalhadores, para que eles tenham o direito de ficar em casa, né? Ou no mínimo que os pequenos comerciantes, né, enquanto isso não seja possível, você não pode simplesmente reprimir essas pessoas que estão indo trabalhar, né? Sendo contrários à lei ou não, o que quer que seja, a lei é uma lei totalmente repressiva, né? Você não pode impedir as pessoas de trabalhar, você tem que fornecer mecanismos para que essa pessoa possa ficar em casa. Porque caso contrário, a pessoa não vai ficar em casa, ela vai trabalhar, ela precisa do sustento dela. Tem como você simplesmente falar para ela ficar em casa que não vai resolver o problema. No mais, ressaltar isso mesmo, né, que a extrema-direita aproveita para fazer uma demagogia, porque a esquerda não demonstra nenhuma política diante disso e deixa a extrema-direita crescer aí, ter algum apoio popular, enganando a população, né? É uma coisa que tem que ser denunciada aqui. Eu passo para o companheiro Vinícius comentar. Eu acho que você comentou bem, e visto que o nosso tempo está acabando, eu vou passar aí para pra nossa notícia da crise do governo Bolsonaro. A gente teve aí duas quedas de ministro hoje, né? Que é uma coisa muito importante, né? Você mostra o tamanho da crise. Então tivemos aí o nosso ministro Itamaraty, né, das Relações Exteriores, o fã do Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, que foi aí, pediu demissão, na verdade, caiu, né? Sofreu pressão para sair. E por causa das suas políticas aí extremamente fora da realidade, né? Coisa de extrema direita, como dá para ver um cara que acredita no Olavo de Carvalho, vem criando problemas aí com muitos setores aí burgueses desde o início, né? Que ele começa com as suas maluquices, as teorias da conspiração, e acaba afetando alguns interesses econômicos aí, né? A gente vê que o ministro aí do exterior que a burguesia quer é mais parecido aí com os ministros da época do Temer, né? O Aloysio Nunes, o José Serra, que são pessoas supostamente normais que querem entregar o país completamente aí para o imperialismo e entregar o país completamente para o imperialismo e fazem aí uma política mais bem definida, mais no interesse da burguesia. O Ernesto Araújo, por ser um pouco maluco, vamos dizer, né? Ele não consegue, parecido com o Bolsonaro, ele não agrada tanto, né? Ele foi motivo aí de diversas crises e agora ele caiu. E a questão, o outro ministro aí, que foi aí demitido pelo Bolsonaro ativamente mesmo, foi o ministro da Defesa, que é uma coisa bem importante aí, tem que ser mais bem analisada, né? Só vou falar o ministro da Defesa era o general Azevedo e Silva. Em geral, o ministro da Defesa no Brasil não era um militar, né? O Bolsonaro começou com essa moda. Acho que na época da ditadura era assim, mas depois parou de ser. E ele é um ministro aí que era ele tem um histórico aí terrível, como todos os generais brasileiros, né? Ele foi aí líder da ação militar no Haiti em 2004, né? A operação golpista para garantir o golpe de Estado lá no Haiti, fez vários massacres, chacinas, estupros. Tem diversas denúncias aí de como monstruoso foi a ocupação no Haiti, né? A ocupação do imperialismo, usando os soldados brasileiros de bucha, né? E os generais saíram aí, como sempre, aliados do imperialismo. Ele foi aí o assessor do Toffoli desde 2018, né? O Toffoli estava sendo tutelado pelos militares, o presidente do STF, o Dias Toffoli, teve ele como assessor. Na verdade, ele meio que comandava o STF por um tempo, né? Na época de 2018, bom,
para ver o nível de golpismo aí que é esse general Azevedo e Silva, né? Uma figura terrível. E aí, bom, vamos ver, né? Se ele caiu, vamos ver o que vai vir. Coisa boa não vai vir do governo Bolsonaro, né? E a gente já tem aí os indícios. A Folha de São Paulo, né? Não dá para levar muito a sério, mas ela está indicando aí o general Braga Neto, que é o atual ministro da Casa Civil, como um possível substituto do ministro da Defesa. Esse general Braga Neto, a gente que é aqui do Rio de Janeiro, a gente conhece muito bem ele. Ele foi um interventor aí do estado do Rio de Janeiro em 2018, quando o exército ocupou as ruas daqui da cidade, do estado, quando a Marielle foi assassinada, né, sob a tutela do exército, quando um carro lá com um trabalhador lá no bairro de Guadalupe tomou aí mais de 80 tiros pelo exército, porque eles confundiram o carro, assassinaram aí o trabalhador com mais de 80 tiros, e também quando fraudaram as eleições, colocando aí um governador que ninguém conhece, o tal do Witzel, né, que já caiu de tão impopular que ele era, de tão irrelevante que ele era. Você vê aí que esse homem, esse Braga Neto é muito perigoso, né? É o general aí que meio que já fez uma. Ele já teve meio que um treinamento num estado muito importante, que é o estado do Rio de Janeiro, em golpe de Estado, né? Porque foi um pequeno golpe de Estado a intervenção aqui no Rio de Janeiro. Ele derrubou o governo e o governo passou para os militares, né? Então é uma coisa perigosíssima. Ele ainda não foi indicado, mas a gente tem que ficar aí atento. E ao mesmo tempo, né, demonstra uma crise no governo, né? Dois ministros caindo no mesmo dia. Então é uma. Curiosamente, esse general que caiu foi o general que começou aí o Azevedo foi o general que começou a tentar comemorar ano passado o dia 31. Ano passado eles não conseguiram, mas esse ano a justiça permitiu. Então, assim, como a gente sabe, né, nas Forças Armadas brasileiras não tem nenhum setor aí que vale nada, né? Todos são golpistas, todos querem destruir o Brasil e entregar para o imperialismo. Então, a gente tem que ficar atento aí que essa mudança de ministro vai representar. Vou passar a palavra para o Luan para ele fechar o programa. Bem, rapidamente sobre o tema, né, antes da gente finalizar aqui, o caso aí dos ministros que estão caindo, eles evidenciam duas coisas, né? A primeira é a crise do regime, né? Você vê que os ministros aí que são um pouco mais ideológicos, né? O caso do Ernesto Araújo não deixa mentir, né? São figuras mais ligadas à extrema-direita e que trazem instabilidade para o regime. Não dá para fazer uma análise muito aprofundada aqui, mas todos eles mostram que o governo Bolsonaro está diante de uma crise. A burguesia está aí o tempo todo tentando, né, salvar o regime político. E para isso você tem que mudar uma ou outra peça no xadrez, né, procurar alguém que consiga de fato defender os interesses da burguesia, né, e que não traga mais problemas. Né, porque as figuras da extrema-direita elas acabam sendo mais problemáticas para a burguesia, porque são cachorros loucos que você solta e você não sabe exatamente o que vai acontecer. Elas polarizam o regime de forma que a coisa fique fora do controle, né? Então, você sempre tem que procurar um método para poder trazer as coisas de volta para o centro, né? Que é o regime de conforto da burguesia, onde eles têm mais controle sobre a situação. E a outra coisa que evidencia também, uma coisa que a gente viu desde que o Bolsonaro entrou aí, que serve para exemplificar a política totalmente equivocada que vários setores da esquerda levaram de substituir ministros do Bolsonaro, como se isso fosse adiantar alguma coisa. A União Nacional dos Estudantes fez uma ampla campanha para poder derrubar os ministros da Educação. Já tivemos aí uns 3 ou 4, eu já até perdi a conta de tantos que caíram, e a política do governo não mudou. Então, esses casos aqui eles servem para exemplificar que a mudança de ministro não significa uma mudança de governo e nem de uma mudança da política que vai ser adotada a nível nacional. É só uma mudança de peças que vão ser fundamentais para poder implementar o programa da burguesia de atacar os trabalhadores. Se eu substituir o ministro, você só vai mudar a forma como a burguesia está colocando em prática a sua política. Não vai, de fato, resolver o problema. Não dá para você esperar que saia um civilizado no Ministério da Saúde, no Ministério da Defesa, o que quer que seja, que vai, de fato, defender os trabalhadores. Isso não vai acontecer porque não é do objetivo da burguesia. É meramente é mais uma representação da crise do regime. Bom, companheiros, a gente já está aqui no nosso limite, estourando o tempo. A gente vai encaminhar para o encerramento do programa.
Agradecer a todos os espectadores que estiveram com a gente aqui até agora. O J5 ele segue durante a semana, de segunda a sexta, sempre às 5 horas da tarde, ao vivo aqui na Causa Operária TV. Nossa programação segue também no sinal 24 horas por dia, com programação o dia inteiro para os companheiros acompanharem aqui no YouTube. O programa vai ficando por aqui. Eu e Vinícius, a gente volta na segunda que vem. O programa vai seguir durante a semana com outra dupla de companheiros. E é isso, companheiros. O Jornada 5 fica por aqui. Desejo a todos um excelente final de tarde e até mais.